Imagina que você tem um hospital. Nesse hospital, você vai ter que contratar um gerente, não é mesmo? E esse gerente vai ser responsável por contratar os demais funcionários. Só que esse gerente seu vai lá e coloca funcionários inabilitados, completamente ruins para o cargo, e esses funcionários fazem coisas erradas, ou seja, acabam com a credibilidade do seu hospital, acabam com a reputação do seu hospital e, aliás, fazem até problemas com as pessoas que estão sendo tratadas lá. Quem seria o responsável por isso? Obviamente, o gerente que fez essa contratação e não fiscalizou se aquele funcionário estava apto. E é mais ou menos esse argumento que o Trump está usando agora para tentar ver quem colocou o Biden nessa candidatura, sendo que ele não estava apto. E quais os médicos que fiscalizaram, no caso, o Biden? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Então já fica aqui, só aguarda para uma falinha bem rápida. Pessoal, estou aqui no canal da Alessandra Gonçalves para te fazer um pedido. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Tem uma pesquisa que diz que cada vez mais jovens se interessam pela direita. Mas a gente precisa de gente jovem para divulgar isso. Então, dá uma força no canal aqui. Fechado? Agora acompanhe as matérias. Trump ele já deixou bem claro que uma das coisas que ele quer fazer na hora que começar a sua campanha, aliás, já começou essa campanha, na hora que ele começar a governar os Estados Unidos, é realmente fiscalizar o fato de quem deixou o Biden entrar no meio dessa campanha eleitoral, se ele tem as condições necessárias para estar aí eleito, né, gente? A gente sabe que isso aí é uma péssima fiscalização que foi feita aí para colocar um candidato assim à presidência com certa dificuldade aí de governar o país ou então de fazer um péssimo governo se caso fosse eleito. E um dos principais elementos colocados nisso é que se caso eles queriam realmente que Trump saísse, ou então se o Biden saísse e conseguisse que o Trump fosse eleito, ou então colocar outro candidato, era realmente ter invocado algum artigo, por exemplo, 25 da emenda da Constituição norte-americana, que era só tirar o Biden, dizer que ele estava inabilitado, mas esperaram até o último segundo e agora a gente tem aí o fato de que o Biden teve que desistir. E provavelmente vai passar seu governo para Kamala Harris, que assim, metade dos democratas não querem ela e a outra metade quer ela, ou seja, tá dividido meio partido por completo e essa organização tá completamente quebrada, gente. Os democratas se perderam do início ao fim e já não tem mais onde colocar as suas forças. E agora que o Trump vai atacar com tudo, ele já deixou sua fala bem clara do que ele vai fazer. Dá uma olhada para vocês verem isso. To take a look at his doctors because his doctors keep giving him this wonderful report. I'm not a doctor, but I saw him the other day was unable to get up the children's stairs going into Air Force One. Is it a coup against Joe Biden? It's sort of, yeah. I think it is. I mean, look, there's a constitutional process, the 25th Amendment. If Joe Biden can't run for president, he can't serve as president. And if they want to take him down because he's mentally incapable of serving, invoke the 25th Amendment. You don't get to sort of do this in the most politically beneficial way for Democrats. If it's an actual problem, they should take care of it in the appropriate way. Se a gente for olhar, de certa forma, querendo ou não, o Biden acabou dando uma segunda chance, então, aí, claramente, para os democratas apostarem em um novo candidato, no caso aí, a própria Kamala Harris. Aí, as matérias já deixam bem claro isso, que foi uma segunda chance que o Biden deu após aí tirar a sua candidatura, né? E agora que a gente tem um outro candidato que vai entrar para os democratas, que até agora não tem uma certeza clara, e provavelmente, se forem escolher, é a Kamala Harris, a gente vai ver que os discursos vão mudar na hora de atacar o Trump. Porque antes, quando era o Biden, o discurso era o seguinte: ah, o Biden está incapacitado, ele não tem idade para conseguir aí ser um candidato que vai governar bem os Estados Unidos. Só que a gente tem agora a Kamala Harris, que é bem mais nova do que o Trump. Ou seja, esse discurso vai se virar, mas vai se virar contra o Trump dessa vez. Porque os democratas vão usar simplesmente esse fato de dizer que o Trump está idoso, suas ideias são retrógradas, para conseguir emplacar a Kamala Harris, tá? Porque assim, se a gente for olhar nesse histórico todo, a Kamala Harris é uma das candidatas mais apagadas da história dos Estados Unidos.
E além do fato de ser uma das mais apagadas, a gente tem que lembrar que o histórico dela, que está sendo acusado agora pelos republicanos, é o quê? Na época que o governo de Joe Biden estava ruim e que a maioria dos americanos não queriam a participação do Joe Biden, quem estava lá como vice-presidente era Kamala Harris. Ou seja, se o governo do Biden foi ruim e ela era vice-presidente, se ela ganhar, não vai ter melhor, ou seja, farinha do mesmo saco, gente. Então, os democratas vão aí ver esse argumento sendo jogado então pelos republicanos, ou seja, a direita vai jogar contra a esquerda principalmente esse argumento. E o argumento que antes era colocado pela própria direita de dizer que o Biden estava um pouco assim, ele é da cuca, a gente pode dizer, ou então estava debilitado, vai ser agora uma nova forma de ataque que os próprios democratas vão usar contra os republicanos, dizendo que agora quem está idoso é o Biden. Então podem se preparar, porque vocês vão ver esse argumento sendo jogado muito agora nessa campanha presidencial, tá? E se realmente for a Kamala Harris, tá? Mas se for algum outro candidato, acredito eu que também vai vir muito isso em palco, porque assim, o Trump ele tá numa posição boa para ele, tá? Ele até diz que se for vencer a Kamala Harris vai ser ainda mais fácil do que o Joe Biden. E agora a gente tem que lembrar que como o Trump tem uma situação boa, vão atacar de uma maneira que assim, seja mais improvável possível que na minha visão vai vir esse argumento, tá? Porque assim, depois de levar um tiro na orelha, depois de passar por processos na justiça, depois de passar pelo escambau, o diabo a quatro, a gente pode falar assim, e ele conseguir, tendo a maioria dos americanos ao seu lado, que argumento a própria esquerda vai ter para conseguir emplacar outro candidato e colocar alguém que supere Donald Trump? Na minha visão, o único que pode se jogar é virar a moeda pro lado do Trump, no caso aí falando da sua idade, tá? Mas você, põe no comentário aí o que você acha que a direita vai receber de crítica da esquerda, o que a esquerda vai inventar para falar mal aí do próprio Trump, tá? Mas já que a gente tá falando de política do Trump e sempre tem interferência de fora, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil também, porque com essa notícia o mundo inteiro foi abalado. E um dos que mais se intrometeu no meio disso, por mais inusitado que seja, que vocês sabem que esse presidente não gosta nem um pouco de se envolver em polêmicas exteriores, foi o querido Lula, gente. O Lula enfiou no meio dessa polêmica extremamente grande que aconteceu nos Estados Unidos. Tá esperando, no caso o governo Lula, que a desistência do Biden mude a narrativa pró-Trump nos Estados Unidos. Coisa que é quase impossível de acontecer, gente. Se depois de passar esses caos todos, como eu disse para vocês, quem será que pode então combater Donald Trump? É quase impossível da gente ver essa ideologia aí dando certo e o que o Lula espera de acontecer, né? Mas assim, a Folha de São Paulo falou sobre isso, tá? O governo Lula espera que a saída de Joe Biden da disputa da Casa Branca tire os democratas da defensiva e mude a narrativa até o momento favorável para Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. A expectativa entre os assessores é que a mudança de nome altere o cenário atual e que os democratas consigam construir até a convenção do partido uma nova candidatura competitiva, ou seja, vão tentar emplacar a Kamala Harris nessa, só que não vai colar, galera. Ou seja, não vai colar mesmo essa ideia. O que eu acho dessa matéria? Emplacar a Kamala Harris é a mesma coisa da gente pegar assim, tirar o Lula e colocar o Haddad, como aconteceu nas últimas eleições, gente. É tipo isso, vocês entenderam, né? É a mesma coisa da gente olhar, o Biden ele já tá com a cara formada dos democratas. Emplacar alguém que é do partido, mas não é assim a cara e o coração do partido, é bem difícil, gente. É bem difícil. É a mesma coisa você falar. Você pensa no PT, quem que vem na sua cabeça primeiro? O Lula. Não vem o Haddad, não vem outro político, não vem ninguém a não ser o Lula. É a primeira pessoa que aparece na sua cabeça. Se você pensa em democratas, quem também aparece na sua cabeça? O Biden. Mesmo tanto com seus problemas, quem aparece é o Biden. Emplacar a Kamala Harris e colocar ela como a alma e o coração do Partido dos Democratas leva tempo, galera. Não se esqueçam disso, na verdade, que levou aí 4 anos, pelo menos, para o Biden conseguir estar se emplacando e virar a cara e o coração do partido. Kamala Harris fazer isso em poucos meses
É impossível. Ela é um gênio ou isso aí tem alguma coisa de errada nessa história. Mas assim, eu acredito que essa esperança do Lula de conseguir aí acabar com esse pró-Trump vai ficar só na cabecinha dele e na esperança mesmo. Mas já que a gente tá falando e o Lula gosta tanto de se meter em conflitos internacionais, vamos lembrar ele que também temos muitas coisas importantes acontecendo aqui na nossa política, né, galera? Porque assim, preocupa mais lá fora do que aqui dentro. Vem cá, dá uma olhada nessa matéria aqui que saiu sobre o Lula e principalmente esse vídeo desse eleitor falando sobre o governo Lula. E eu quero que vocês digam para mim se vocês concordam com o que ele falou ou se vocês não concordam. Lula fez. Aí Lula pega um país devastado, arrasado, o povo é filho do osso, e vocês estão aí na rua, desejando a fome do país, desejando que o país volte a filho do osso, desejando que o país volte a virar lixo. Quem multiplicou o pão e o peixe foi Deus, que não aceita o povo por fome. Quem abençoou o povo lá no deserto foi Deus, mandando maná, mandando cordonil. Moisés abriu o mar vermelho com a varinha que ele tocou para o povo passar em terra seca. O povo estava com sede, tirou a água da rocha. Deus dá tudo ao povo. E Lula é um projeto de Deus que deu certo. Você faz parte da coisa ruim, que quer ver o povo na fila do osso, quer ver o povo virar lixo. Falou que o povo ia comer cachorro, falou que o Brasil ia afundar. Afundou, foi um preço. Afundou o diesel, afundou a gasolina, afundou o etanol, afundou o gás cozinha. Gente, desbarato. Tudo Lula fez. Aí Lula pega um país devastado, arrasado, o povo é filho do osso. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro fato, que é o seguinte. Para o presidente ser considerável um presidente que preste, tá, gente? Ou assim, vamos falar o mínimo do mínimo necessário que um presidente precisa é controlar a inflação e claramente controlar a inflação e colocar para que as pessoas no seu país, no caso o país que ele governe, tenham o mínimo de condição de comprar as coisas, de ter uma segurança pública, de ter uma saúde que presta. E é uma coisa que não está acontecendo no governo Lula, me desculpem, mas assim, se vocês estão vendo isso, ou vocês estão no mundo de Nárnia, ou eu tô no mundo de Nárnia, porque assim, até onde tudo se diz, a história é completamente diferente, né? E o tiozinho aqui do PT, ele empolgou bastante nesse vídeo, vocês viram, e falou que Deus aí criou Lula como um profeta. Não vou nem comentar essa fala com vocês, assim. Vou deixar aí nos comentários pra vocês me falarem o que vocês acham disso, né? Porque assim, que é isso? Vamos lá, vamos trazer as informações pra vocês terem uma ideia, pra vocês terem uma noção. No vídeo aqui a gente tem o preço da gasolina, tá? Tá aqui 4,20 mais ou menos se olha a gasolina. Gente, que lugar no Brasil que tá 4,20 essa gasolina? Me fala porque eu quero ir pra lá, porque assim, os lugares que eu tô passando no Brasil, e olha que eu viajei o Brasil inteiro nesses últimos dias. E, gente, 4,20 essa coisa tá meio errada. Carne barata tá errada. A gente viu aí que teve um tempo atrás uma discussão sobre que, assim, né, o povo precisa de pé de galinha, né? Aquele caos imenso. Mas vamos trazer informações pra vocês aqui, ó, pra vocês terem uma noção. O senhorzinho falou que Lula tá boa, Lula tá bom, tá trazendo tudo certinho. Mas dá uma olhada nessas matérias. Se o governo tá tão bom, me explica por que tem matéria falando diferente. Olha aqui, ó. Gasolina, tá, gente? Dá uma olhada. Vou colocar nessa tela para vocês que é melhor. Gasolina se aproxima dos R$6, tá? E assim, bate recorde. Recorde, gente. Grava essa palavra. Recorde no governo Lula. E assim, essa matéria não é antiga, não, gente. É de agora. Pra vocês terem noção, ó. Combustível foi negociado por R$5,97 o litro na semana, entre 7 e 13 de julho, tá? O diesel também subiu e foi vendido por R$5,94. Noção de vocês aí. A realidade é totalmente diferente. As matérias põem que a situação no Brasil não está boa e os preços estão subindo. Quem não quer ver, tá aí vivendo numa utopia, galera. Simplesmente isso. As matérias deixam claro que o governo Lula tá indo ladeira abaixo, porque assim, não consegue resolver a questão
da gasolina, né? Não consegue resolver outras questões dos alimentos. Pra vocês terem noção, vamos botar também a dos alimentos pra vocês terem uma leve noção da situação quanto tá ruim. Olha aqui, ó. No radar de Lula, inflação dos alimentos não cai há 6 meses. Ou seja, na hora que esse senhorzinho disse que Lula aí é profeta de Deus e que abaixou os preços, eu acho que ele não tá dando uma pesquisada muito boa nas matérias, tá, gente? E querendo ou não, a gente vê que assim, né? O eleitor do Lula, por favor, dê uma pesquisada boa nos assuntos antes de gravar um vídeo revoltado com quem aí tá manifestando contra um governo que praticamente não traz benefício nenhum para ninguém e não resolve o mínimo necessário que as pessoas precisam em um país, né? Mas assim, deixo com vocês nos comentários sobre esse tema. Claramente o vídeo nosso não acabou. Temos mais informação, temos mais conteúdos. Só que dessa vez a gente tem que passar para um outro cenário que é interessante e uns conflitos um pouco polêmicos que se podem influenciar até mesmo o Brasil, tá, gente? E por mais inusitado que seja, quem está envolvido no meio disso tudo, para que a Argentina queira possivelmente entrar para a OTAN, é o Irã, galera. O Irã que tá lá do outro lado. E eu vou te explicar mais ou menos esse BO pra você entender se você tava de fora do assunto. O que que acontece, gente? Pra vocês entenderem. Na verdade, vamos botar aqui nesses aqui pra vocês entenderem. A Argentina, ela deu um apoio muito, mas muito grande, no caso, para Israel, tá? E vocês sabem o motivo do porquê, porque o Milei é de direita, apoia Israel, e desde o início ele deixou bem claro que ele estaria do lado de Israel na guerra entre a faixa de Gaza e Israel, tá, gente? E quem se incomodou com essa história toda, depois de um maior tempão, porque a Argentina queria mudar a sua embaixada de lugar dentro de Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, tá? Foi o Irã. E o Irã ameaçou falar novamente em atentado, tá, gente? Só que o atentado era feito na Argentina. Aliás, já aconteceu esse atentado há 30 anos atrás. O Irã pegou aí no seu telejornal e falou: olha, estamos ameaçando vocês aqui de atentado novamente, galera, tá? Olha, é o momento certo, na hora certa, a gente vai aqui, ó, fazer um caos. Foi mais ou menos isso que aconteceu para vocês entenderem a situação. E claramente Javier Milei não é bobo, tá? Javier Milei não é bobo e pensou o quê? Se vocês estão resolvendo dar pitaco e falar dessa situação de envolver a gente no meio de uma guerra apocalíptica, por que não? Eu não entro para uma organização também para me defender, gente. Então ele pensou na única e na própria mais importante, que é claramente a OTAN, uma das maiores organizações que a gente tem quando se fala de organizações armadas, tá, gente? E agora a Argentina aí tá querendo entrar claramente para a OTAN. Vamos ler aqui a matéria com vocês. Aos Estados Unidos, as ações de Milei são vistas como as de um aliado confiável para receber tecnologia e equipamento militar para fazer frente às tentativas de influência dos comunistas chineses. Gente, vocês têm que entender que os Estados Unidos olha aqui na América do Sul a Argentina como um dos mais potenciais dos países para ser o seu aliado, principalmente pelo governo de Milei, tanto por parte aí do medo que eles têm sobre o governo chinês e outras coisas, quanto até mesmo por uma guerra possível se aconteça com o Irã, tá, gente? De ambas as partes, tanto atacando a Argentina e tanto atacando os Estados Unidos. E assim, qualquer ataque, se a gente for olhar possível que se venha para o lado da Argentina, no território argentino, querendo ou não, quem é obrigado a se posicionar no meio desse caos é o Brasil, que vai ficar assim, entre uma linha tão desconfortável, mas tão desconfortável por conta do governo Lula, que vocês não têm noção. Porque a gente tem assim, a população brasileira, em tese, não gosta das ideias que o governo Lula apoia no meio dessa guerra entre Israel, faixa de Gaza, Irã e outros caos, até mesmo a gente viu manifestações em relação a isso, e o governo já apoia, só que quem tá no controle é exatamente o governo, tá? Então vai acontecer mais ou menos o seguinte: a gente vai ter uma guerra, supondo, tá? Não aconteceu nenhuma guerra, mas tem uma guerra. O Brasil vai se posicionar. Vocês já sabem para que lado o Brasil vai. E se o Brasil virar contra a Argentina, vai se virar contra os Estados Unidos e uma organização completa da OTAN. Pensa no caos que isso pode virar para os brasileiros no meio dessa guerra, no meio desse conflito imenso que pode se tornar, né? Ou seja, o Brasil
pode entrar um conflito muito grande por conta do governo que tem, né? E das medidas e as pautas que o governo brasileiro tem. Mas quando a gente fala de pauta do governo brasileiro, muitas delas são só na imaginação, porque na prática é uma coisa totalmente diferente que acontece. E uma das que eu quero trazer para vocês é a pauta LGBT, tá? Que o governo Lula fala: a gente defende LGBT, a gente apoia LGBT, estamos aqui super felizes, todos juntos, todos juntos. Só que na realidade é outra coisa totalmente diferente, né? E assim, olhem a matéria. Sob, tá, gente? Dá uma olhada. Eu vou colocar para vocês. Sob Lula, assassinatos de pessoas LGBTQIA+, aumentaram 42% no Brasil em 2023. Eita, governo do paz e amor, hein? Para contar, olha o bônus. Além dos homicídios que aconteceram, que no caso são aí em 42%, houve um aumento nos casos de lesões corporais e estupro, no caso também de pessoas LGBTQIA+, tá, gente? Assim, se o governo Lula se preocupa tanto com essas pautas, por que não fiscaliza isso, né? Por que não fiscaliza? Na hora que isso acontece no governo Lula, ninguém chama ele de machista, chama ele de claramente genocida, chama ele de fascista, de nazi, você sabe. Ninguém chama, todo mundo aceita calado de boa. Mas se esses dados fossem na época do Bolsonaro, você já imaginou o caos que isso ia ser, gente? O quanto a mídia cai maiando em cima do Bolsonaro? Pois é, né? E para piorar a situação, na época do Bolsonaro os números ainda eram menores do que aconteceram no governo do Lula. E o Lula é o paz e amor, né, gente? A história e narrativa são duas coisas totalmente diferentes. O que acontece na prática e o que eles dizem são aí o ponto principal do governo Lula, ou seja, a mentira na fala e, no caso, a realidade totalmente diferente entre os fatos que acontecem, principalmente com as minorias, né, que eram para ser uma das maiores pautas no caso do governo Lula, são aí as mais esquecidas e menos tratadas sobre esse governo, que não dão importância quase nenhuma para essas pautas, né? Ou seja, fica só ali na fala mesmo para conseguir voto. E vocês sabem, se essa matéria fosse na época do Bolsonaro, galera, eita caos, né? Ia chamar ele de ditador e até escambau a mais. Mas já que a gente citou ditador, vamos trazer outra coisa também interessante pra gente ver, né? Que o nosso querido paz e amor é ligado. Ou seja, que países da América Latina exigem fim das perseguições à oposição na Venezuela. E tá legal, tudo beleza. A gente sabe aí que a Venezuela tá fazendo as eleições que eram para ser democráticas, né? E no final desandou tudo e a gente já tá vendo que o Maduro mostrou sua verdadeira face e agora é só ladeira abaixo, né, gente? Só que sabe quem tá no meio disso? O Lula, tá? O Lula tá no meio desse conflito tudo. E de certa forma, ele fez uma das coisas que, assim, foi punk. Foi punk pra gente analisar. Porque, assim, começou toda aí as eleições, Maduro quietinho, com facho baixinho, falando que claramente as eleições iam ser justas, iam ser democratas, iam ser eleições completamente corretas na Venezuela. E aí tudo bem, países supervisando, e claramente o Lula chegou e falou: legal, beleza, tô aqui apoiando você, Maduro. Você vai fazer as eleições tranquilo, eu sou a prova viva que você é uma pessoa correta. Foi assim que o Lula fez, né? Só que no meio dessas eleições, o que aconteceu? O Maduro ele foi entrando em uma saia justa, tá? Ou seja, o negócio foi apertando pro lado dele e ele fez o seguinte: começou a perseguir opositores, começou a fazer um escambau, tá, galera? E agora que ele tá quase assim perdendo essas eleições, ele falou que assim, os venezuelanos vão ter que escolher entre a guerra ou então eleger ele. Foi uma fala super democrata, né, gente? O que vocês acham disso? Eu achei super democrático, assim, democracia em pessoa. Só que o grande problema foi, na hora que isso aconteceu, tá? Na hora que o bicho pegou pro lado dele, tá? O Maduro falou essa fala tão democrática, tão assim, tranquilinha que você pode ver. O Lula falou: quer saber? Vou meter o pé daqui. Isso aqui vai dar zica, vai dar problema pra mim. Ó, legal, Maduro. Tchau, beleza. Não tô supervisionando mais nada. Não tô nem aí pro que vai acontecer com os venezuelanos. Foi mais ou menos isso que a gente viu
que o Lula quis dizer, tá? Ele não falou com essas palavras, mas a gente entendeu que, assim, o importante é enquanto tá bom pra mim. Na hora que começou dando BO, tchau, legal, beleza, não tô nem aí com essas eleições. E foi isso que aconteceu. E agora a gente tem aí, né, uma grande, mas uma grande dualidade entre a Venezuela e o Brasil e a posição do Lula no meio dessa situação que ficou aí completamente jogada de escanteio, onde ninguém sabe o que tá certo, o que tá errado e pra onde o Lula vai apoiar, né? Se ele é amiguinho do Maduro ou não, né? Já que assim, a amizade enquanto é interessante, mas assim, foda-se o povo para todas as situações possíveis que se possam acontecer. E eu acho muito interessante esse vídeo, é que eles falam muito sobre esse conflito, né? Muito sobre esse conflito que aconteceu na Venezuela. E o grande questionamento é, assim, alguém esperava algum compromisso, né, com a Venezuela? Porque, assim, o Lula tinha assumido um compromisso e depois acabou pulando fora desse conflito. E eu quero que vocês dêem uma olhada nesse vídeo, o que Sarah fala sobre esse assunto. Ele tem todo o direito de não querer saber. E assim, gente, vocês viram claramente o que ele disse. Não precisa nem explicar, que já tá dito, assim, na risca a situação inteira e o que o Lula fez, né? O Brasil realmente se responsabilizou com isso. O mínimo que tinha que ser feito era o Brasil se comprometer de verdade com a situação que ele entrou no meio, galera. Era se comprometer e falar assim, já que eu resolvi entrar no meio desse caos todos para fiscalizar, eu tenho que fiscalizar de verdade. Se eu tô vendo uma irregularidade, eu tenho que no mínimo denunciar isso. E o Brasil não fez isso de jeito nenhum. Na verdade, sim, o governo Lula é o governo do pula fora, né? A gente viu que antes, na época da taxação, que falou assim, até pro Felipe Neto, não vamos taxar as comprinhas não, galera, fica legal de beleza. O Felipe Neto pegou, falou pra todo mundo isso, e depois, o que o governo Lula fez? O governo Lula taxou as comprinhas da Shein, galera. Teve até um vídeo muito engraçado do Felipe Neto, indignado com a situação, e outros diversos influenciadores indignados pela aí a passada de perna que o governo Lula deu os próprios apoiadores dele, né, galera? Você sabe, né? O que se esperava sobre essas eleições pro lado do Lula, né? Se não teve compromisso nem com o próprio povo do seu país, quem dirá com eleições que interfiram na sua política, né? E querendo ou não, pro governo Lula era ruim estar aliado com o Maduro, principalmente na situação. Então o que ele fez? Pulou fora dos conflitos. Mas o que eu mais gosto, gente, o que eu mais gosto de ver e trazer para vocês não é a matéria, é os comentários dessas matérias. Isso aí, gente, é de tirar a gargalhada, de tirar o fôlego quando vocês virem isso. Dá uma olhada nesses comentários. Vamos pegar aqui para vocês a primeira. Eita Brasil, ó. Nas eleições presidenciais era proibido associar Lula a Maduro. Depois de eleição, ou seja, depois que ele já estava eleito, o que o Lula fez, galera? Vocês lembram? Recebeu ele no tapete vermelho. Pois é, ô ironia. E assim, eita polêmica, eita comentários conflituosos, né? Mas depois a gente traz mais comentários, mais informações para vocês e mais conteúdo. Então já chega o like e aí também comenta os seus comentários, né, gente? O que vocês acharam do vídeo? Qual foi a matéria mais polêmica para vocês? Um beijo, a gente volta daqui a pouco com mais informações.